Feliz sábado! Mais uma vez aqui no nosso canal, pronto para começar mais uma lição bacana, com muita informação sobre Deus e que nós possamos adorá-lo cada vez mais, né? Mas como sempre, temos a oração. Quem vai a oração hoje? Daniela? Daniela, oração? Não. Já foi. Então, já faz Elson! Querido Pai que está no céu, muito obrigado pelo futuro que nos dá, muito obrigado pela vida e pela saúde, e que você possa nos abençoar agora e essa lição que nós vamos passar possa vir atingir o maior número de pessoas possível. Isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém! Amém, meu povo! Então, para o que interessa, nossa lição que estamos estudando é essa lição, livro aberto. Olha aqui, que beleza. Olha aí, olha lá, essa aqui. Esse é o auxiliar, né, Zé? Auxiliar só professores, pessoas especiais que tem. Adolescente quiser comprar e estudar essa daqui. Livro aberto, essa é a lição do quarto trimestre, o último quarto trimestre de 2018, meu povo. Olha e quem só. quer comprar, compra onde? Quem quer comprar ainda tem nos céus, tá certo? Que é umas lojas tal, que tem nas associações, vende bastante coisa interessante. Além da lição dos adolescentes, biblinário, suco de uva, várias coisas, né? Coisas gostosas, Mas tem um boa pessoal que é informatizado, quiser online, tem, Dani? MyCBB.com.br. Não, isso aí é o de graça, mas no cbb.com.br. Isso! CBB.com.br. É que Tira mais. que tem, você pode comprar tudo lá, na verdade. Cada né? publicadora brasileira, você faz sua assinatura já pro ano que vem. Já faz para receber na tua casa os 4 exemplares na comodidade do seu lar. Mas tem o maiscbb.com.br também. Que são nossos parceiros, né? Que para quem, por exemplo, não conseguiu comprar a lição, não conseguiu Quer fazer ver um assinatura, comentário da lição também, né? quer pegar um comentário a mais, você pode ir no nosso parceiro Escola Sabatina. .com.br, escolanoar.org. Tá certo? E também nós temos nossos canais televisivos e rádio, que são os canais Novo Tempo. O canal da Esperança. Muito bem, para todo o Brasilzão aí, até digital, meu povo. E é muito bacana que tem programação que todos gostam, não é verdade? Isso. Mas agora o que interessa, que na verdade é a nossa lição. Dani, chega perto lá. Vai lá, Dani. Vai lá, Dani. Number Vai lá. 6. Number 6. É 6, é, Dani? É o número 6. O que fala aí, Dani? Qual o título? Qual o título? Quem é o anticristo? Eita! Plim! Quem é o anticristo? Rapaz, o anticristo, quem é que tem Será? coragem de ser anticristo? Será que os adventistas sabem? Será que o mundo cristão e fala quem é o anticristo? Sabe quem é? Será que estão seguindo? Esse tem o anticristo, será que estão Tem dica aí seguindo? na lição? Estão seguindo o Cristo certo então? Ou será que a gente também pode fazer o papel de anticristo? Vamos ver o que é? Áureo, verso Áureo. Deixa eu lá. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Vai ter alguém que vai tentar se passar por Deus? Tomar o lugar dele no santuário, ou seja, no templo, na igreja ou na religião. Vai tentar tomar o lugar de Deus, por exemplo, para perdoar pecado, fazer essas coisas. Mas você vai tomar o lugar de Deus no trono, tentar tomar o nosso coração também? Porque lembra do plano de Lúcifer, quando ele desceu do céu, que ele foi expulso, que ele disse que queria chegar no trono de Deus, até mais alto, mais né? acima, tomar Mais o trono de acima. Deus. Então, na verdade, no final dos tempos, quando começar a apostasia, muita gente sair da igreja, muito povo se afastar de Deus, é a hora do iníquo agir, é a hora do inimigo. Nós vamos saber então, lição de sábado! Sábado, vamos lá. Por meio da união da igreja com o Estado, Satanás sabe que muitos serão enganados, que a falsa adoração será imposta e a liberdade religiosa negada. Este é o tempo de permanecermos firmes em Cristo, certos de que Ele é a nossa única segurança. Mas se você pegar historicamente, tá certo? Na época da Idade Média, Isso, né? ali. Os feudos, tal. Isso, o clero ali, Entendeu? A era escura, a era tal. da escuridão. Tal. Rapaz, é o seguinte, a igreja e o Estado era a mesma coisa. Era tanto que na época o líder religioso presente tinha maior poder que o próprio rei, interferia diretamente e Na decisão do impunha. governo e do Estado. E impunha uma religião, né? Impunha uma religião que é a dele que ele Que quisesse foi lá. quando começou toda a perseguição aos cristãos, morte, inquisição, mas isso aí é a lição de domingo. Vamos lá de domingo, Daniela? Uma definição simples para a profecia é conhecer o fim da história antes que ela aconteça. Por exemplo, vamos continuar a história que eu estou falando. Pode. Quando o Estado mais a religião se juntam, eles impõem uma religião para você. Você não vive mais no Estado laico. Você tem que seguir a religião dominante,
que no caso é imposta para você. O tipo de adoração é imposto para você. Que na época era a igreja romana. A igreja romana mandava, e no caso, lembra das Inquisições que mataram um monte de cristão? Lembra de um tempo que perseguiram as pessoas, levaram para as fogueiras, né? 75 mil lá na França que morreram. Lembra da matança de São Bartolomeu? Meus irmãos, foi um tempo de treva, de perseguição. Inclusive faz menção ao tempo de Daniel e a estátua, né? Da história do urso, do leopardo. Falando da besta, né? Que a besta recebeu o dragão, recebeu e deu poder à imagem da besta para ela falar como se fosse o dragão. E meus irmãos, a besta está sentada ali num monte, onde tem 7 montes, né? Que são 7 cabeças. Quem lê entenda, né? Qual é o país de uma religião que está entre 7 colinas, né? Isso está falando em Apocalipse 13, e também fala o seguinte, que eles foram feridos de morte, que foi quando Napoleão prendeu o líder dessa religião, né? E transferiu a capital, né? E transferiu a capital lá para onde ele foi cedido entre as 7 colinas, né? Meus irmãos, o que nós estamos falando é que esse poder romano da época e vigente, começou a impor, né? Vários tipos de... misturar as coisas, né? Na verdade. Né? De verdade com mentira, de poder, de Estado com religião, e impondo assim um tipo de adoração às pessoas. Nós vamos tratar mais no assunto na lição de segunda-feira. Paulo menciona o iníquo, não para que pudéssemos tentar identificá-lo, mas para que pudéssemos estar preparados para qualquer coisa que ameaçasse a nossa fé. Deus está no controle. Nossa tarefa é estar preparados para o retorno de Cristo e espalhar as boas novas para que mais pessoas também estejam preparadas. Porque as pessoas ficam muito das profecias, né? Por exemplo, vai aparecer isso, vai aparecer aquilo. Vamos fazer muito focado, né, naquilo. Somar o nome das pessoas para dizer que é a besta e tudo, para saber quem é esse Nico que vai aparecer. Já bora fugir, né? Já bora fugir, deixar tudo aqui, ir embora. Que nem no tempo da pregação, os discípulos, todo mundo queria deixar tudo, não queria trabalhar mais, não queria fazer nada. E ele falou assim, eu tenho que estar pronto. Meus irmãos, a verdade é assim, ó, você tem que estar pronto como se Cristo viesse hoje, mas esperar como se ele viesse daqui a 100 anos. Como é que funciona isso? Eu tenho que fazer como as 5 virgens prudentes. Eu tenho que estar na igreja, aprendendo da Bíblia, orando, sendo cristão, buscando o Espírito Santo para ter bastante óleo, para não fazer, meus irmãos, com muita gente aí que às vezes se assusta, não se prepara direito, e aí quando chega a hora não está preparado. E aí, em vez de a gente ficar somando o nome de gente para dizer que é a besta, ficar procurando, né? Ficar inventando sabedoria humana, vamos até aos textos da Bíblia e estudá-la, examiná-la, para a gente não ser enganado, né? Porque a Bíblia diz, né? Jesus fala que dai a César, quer dizer o quê? Eu tenho que continuar trabalhando, estudando, pagando meus impostos, tudinho, mas nós temos que saber, porque quando acontecer, a gente vai, opa, olha aí, aquilo eu já vi em algum lugar. Já li na Bíblia, isso faz parte da profecia, ficar atento, vigiar e orar. E orar, meu povo, estar atento às profecias. Lição de terça-feira. Constantino, o imperador de Roma, se converteu ao cristianismo, e ele foi o responsável por introduzir muitas das suas práticas pagãs no cristianismo. Deus não autorizou nenhum ser humano a se colocar como seu intercessor na terra. Quem faz isso está ocupando o lugar de Cristo. É porque é o seguinte, Constantino virou cristão. A igreja estava embaixo nessa época. Eu sei por quê. Vamos adequar um pouquinho aqui? Vamos mudar isso aqui. Não, sábado tá precisando trabalhar. Vamos botar o domingo. Domingo vamos lá para adorar. Rapaz, acho que a alma fica por aí vagando. Vamos colocar isso também. Todo tipo de heresia, todo tipo de apostasia, todo tipo de mistura de engano e coisa pagã que ele seguia, ele introduziu na igreja. Para se adequar, né? Para se adequar ao tipo de coisa que ele cria. Por exemplo, domingo era o sábado. É o sábado de adoração, mas escolheu domingo. E ele era um adorador do sol. Por exemplo, como é que fala domingo em inglês? Sunday. Dia do sol. Dia do sol. Então, agora ele criou um tipo de adoração onde os juízes, as pessoas da alta sociedade guardariam esse dia, né? E já o povo lá, o povo mais pobre do campo, continuaram guardando o sábado. Começou a intercessão de santos entre Deus e os homens, na verdade só é Jesus, que ele é o nosso advogado, né? O único que pode interceder, o único que teve os
os méritos de morrer na cruz, interceder entre nós e Deus. Então ele introduziu alguns tipos de práticas, né, pagãs na religião. Por isso que ele diz, não deve misturar Estado com religião, porque de repente pode ter imposição de adoração. E que Deus é que diz qual o tipo de adoração verdadeira a ele, né? Na Bíblia, né, Zelso? E um dos motivos foi santificar as pessoas, né? Aí, rapaz, não existe isso, interceder, não falar dos meus pecados para outra pessoa, para ele me perdoar. Será que não? Eu falo direto com Deus para perdoar os pecados. Quem tem poder para perdoar pecados é Deus, meu irmão. É claro que se um irmão me ofende aqui, eu vou pedir desculpa a ele, vou pedir perdão a ele. Mas não é esse caso. Né? Não em todo pecado eu vou pecar contra o meu irmão. Tem pecado que é contra Deus. Tem pecado que é contra a fé. Então, Deus é o nosso intercessor, o nosso advogado. Como fala em 1 Timóteo 2, verso 5, né? Vai lá. Quarta. Espíritos de profecia, dom de profecia e os escritos são a luz menor que guia as pessoas à luz maior. O livro sagrado é a única regra de fé. Espera um pouquinho. Meus irmãos, tem muita gente, até mesmo na nossa igreja, que não leu o livro de profecia. Esses livros que são tão abençoados. É um dom que foi dado a Ellen White. São livros que não vão tomar o lugar da Bíblia. Eles apenas nos levam a uma melhor leitura, esclarecimento, né, de alguns textos que às vezes não estão tão claros ali. E para quem lê, meus irmãos, sabe da riqueza de detalhes. E nunca é contra a obra de Deus. É sempre ajudando, dando uma luz para você entender melhor o texto. Quem leu Patriarcas e Profetas e Reis, Desejar de Todas as Nações, Ciência do Bom Viver, O Grande Conflito, irmãos, são tantos livros. Né? Quem lê tudo isso aí, ó. Tanto livro, tem livro para jovem, para adulto, para adolescente. Dê uma lida e depois tire suas próprias conclusões, como são livros totalmente inspirados por Deus. Vamos lá. Faixa de quinta-feira. A pompa e as cerimônias do sistema de culto católico têm um poder sedutor e fascinante que engana muitos. Começam a ver a igreja romana como a porta do céu. Somente aqueles cujos pés estão firmes no alicerce da verdade e cujo coração foi renovado pelo Espírito de Deus estão seguros contra a sua influência. O que a maioria das pessoas quer é apenas a forma de piedade sem seu poder. No caso aqui é a salvação pelas obras, né, Zé? Você quer se salvar pelos teus méritos. Existe uma frase que você fala que é vigiar e orar, né? Claro. Porque se o que vier e me agradar os olhos, eu não prestar atenção que aquilo está sendo só me agradando diretamente, mas não está... Em vez de fazer a vontade de Deus, meus irmãos, diz que a besta vai fazer até fogo descer do céu. Se possível, enganaria até os escolhidos. Então, a Bíblia fala assim, examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter a vida eterna. Então, se eu quero ter a vida eterna, eu vejo na Bíblia. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E a Bíblia fala assim, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas se possível, não é possível enganar os escolhidos. Sabe por quê? Porque o escolhido é aquele que lê a Bíblia, lê a palavra, ora sem cessar, busca o Espírito Santo e jamais vai ser enganado. Porque a palavra diz assim, aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Perseverar na leitura, perseverar na oração, perseverar em estar nas madrugadas de oração. Então, para ser escolhido é fácil, né? É só estar com Cristo. Só estar com Cristo. E buscar os seus ensinos. Mas tu quer ser você está sendo escolhido agora? Entendeu? Aí que tá. Isso, leia, Dani, essa partezinha aqui ainda de quinta-feira. Quinta-feira para fechar quinta-feira. Tenhamos consciência do tempo em que estamos vivendo. As pessoas estão rapidamente sendo embaladas até o sono da sensação de uma segurança fatal. Agora é o tempo para despertarmos e deixar nossas lâmpadas abastecidas com o azeite do Espírito Santo. É isso que a gente acabou de falar, meus irmãos. A gente tem que estar firme na palavra, alicerçado nela, para que quando alguém fale alguma coisa, opa, isso aqui não está na palavra não. Não deixa em dúvida, né? Não é? Não deixar em dúvida. Tem muita gente pregando coisa que não está no Evangelho. Tem que fazer que nem Jesus lá no deserto. Quando o inimigo, Satanás, vinha com alguma coisa, Jesus dizia, está escrito, meu amigo, aqui tu não vai me enganar não. Deves adorar a Deus somente, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então estude a palavra, porque diz assim, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Sexta-feira, Daniel vai ler todos os douradinhos aí, minha filha. A palavra anticristo literalmente significa no lugar de Cristo, e quem está contra Cristo. Contra Cristo. Toda coisa, ensino religioso, ser humano, tudo que for contra Cristo é um anticristo. Em 1 João 2,22, diz, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Em 1 João 4, 2 e 3, diz,
Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Em 2 João 1,7 fala que os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo, tal é o enganador e o anticristo. Menosprezar o ministério e a pessoa de Cristo... Ele é o ungido que procede de Deus e que veio em carne. Jesus, no caso, Cristo. E Jesus pretende assumir o lugar o anticristo pretende assumir o lugar de Jesus. Sem dúvida, o espírito do anticristo tem atuado neste mundo e precisamos estar atentos para não permitir que nada, nem ninguém ocupe o lugar de Cristo em nossa vida. Meus irmãos, nós sabemos que Jesus é o nosso intercessor. Ele morreu, ele é o único que podia pagar o preço do pecado. Mas tem muita gente que quando às vezes precisa de um problema, vai orar para outras coisas, vai rezar para outra coisa. E o único que pode interceder, que tem um mérito, que foi Deus, que veio como homem, morreu no meu lugar, no teu lugar, é Jesus. Toda vez que você procura outra coisa, tu está tirando o lugar de Jesus. O único que pode te salvar. Quando você coloca outra coisa acima de Jesus, você já está sendo anticristo com aquela coisa. Com certeza, porque o inimigo, o plano dele era esse. Era estar acima do trono de Deus, tomar o lugar de Deus, tomar o céu, e que aconteceu? Ele perdeu. Ele é o anticristo e os seus ensinos. Que nós possamos estar de olhos abertos, porque hoje em dia, meus irmãos, existe muita mentiras e doutrinas de demônio. Que nós possamos estar atentos e firmes para não cair em suas armadilhas. Espero ter ajudado. Vamos cantar uma musiquinha que tem tudo a ver agora, hein? Uma música bacana, Conhecida de todos. Se vocês souberem, cantem com a gente, hein? O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, alimento a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria, eu já fiz minha escolha. Sou de Jesus. Valeu, meu povo! Deus abençoe a todos vocês. Espero ter ajudado. Curta, E mais essa compartilha. lição. Aperta o sininho para receber os vídeos novos, né, Zé Elson? As notificações. Compartilha, meu povo. É tudo para a honra e glória de Deus. Tchau!